Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e toda semana eu trago aqui para o canal um vídeo ou live sobre o tema Banco de Dados SQL Server. Falo também sobre a carreira do administrador de banco de dados, o famoso DBA. Se o seu objetivo é entrar para a área de banco de dados, é ser um DBA SQL Server Júnior, tenha certeza que você está no local certo. Aqui você tem muito conteúdo para aprender bastante sobre essa ferramenta e entrar e começar a sua jornada na área do banco de dados SQL Server. No vídeo de hoje eu quero continuar a saga do SQL Server 2022. Hoje eu quero falar especificamente sobre uma feature que é o Dynamic Data Masking, é um mascaramento de banco de dados, onde você consegue, através dessa feature, dessa funcionalidade, esconder ali alguns dados confidenciais que estão dentro do seu banco de dados. Afinal, esse é um tema que está muito em pauta, não é mesmo? Falar sobre LGPD, segurança dos dados, é algo que está muito em pauta hoje em dia, principalmente quando a gente fala aí do ambiente de banco de dados. No SQL Server 2022, essa funcionalidade, o Dynamic Data Masking, ou também conhecido como DDM, ela teve alguns complementos e algumas modificações que melhoraram ainda mais essa funcionalidade, e eu quero te mostrar aqui qual que é o comparativo, qual é a diferença do 2019 para trás nessa funcionalidade e o que o 2022 trouxe agora de novo, e vou te mostrar também na prática aqui como utilizar essas coisas novas que o SQL Server 2022 trouxe do DDM, o Dynamic Data Masking. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para já deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, se você já ouviu falar dessa funcionalidade, e também pedir para você se inscrever no canal clicando aqui embaixo. Ative também as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Combinado? Bom, vamos lá então. Eu quero compartilhar aqui minha tela primeiro com você, para que você possa entender primeiro a parte teórica, o que tem de novo, o que mudou, o que melhorou, e depois nós vamos para a parte prática. Quando a gente falava do SQL Server 2016, 2017, 2019, lembrando que essa feature surgiu no SQL Server 2016. O que é, rapidamente, para você entender? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando detalhadamente sobre essa feature. Então, se você não a conhece, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse outro conteúdo onde eu explico detalhadamente cada um dos processos, como que funciona na prática o DDM. Hoje aqui eu vou focar em o que tem de novo no SQL Server 2022 dessa feature, tá? Mas eu vou te dar um resumo aqui para você entender o contexto, e se você não conhece ela ainda, depois assiste o vídeo que vai estar aí embaixo para que você possa compreender por completo e não ficar com nenhuma dúvida. Mas basicamente, o mascaramento de dados, ele faz um mascaramento dos dados em tempo real. O que isso significa? O dado ele não é criptografado, como outras funcionalidades propõem dentro do SQL Server. Você aplica uma máscara em uma coluna específica, e todas as vezes que um usuário dentro do banco de dados for ler aquele dado, se aquela coluna de uma tabela específica, por exemplo, se aquele usuário não tiver permissão para ler o dado na sua totalidade, ele vai ser exibido com uma máscara. Assim você evita que o usuário possa ver dados que não deveria. Vou dar um exemplo aqui, vai ficar prático. Sabe quando alguém do call center de alguma empresa te liga e quer confirmar os seus dados? E aí é muito desconfortável quando a pessoa do outro lado da linha fala, por exemplo, o seu CPF completo. Não é desconfortável? Porque é uma informação confidencial, não deveria qualquer pessoa ter acesso a esses dados, mesmo que no ambiente de trabalho. Não seria muito melhor se ela tivesse, por exemplo, acesso apenas aos 3 primeiros números e os 2 últimos do seu CPF e pedisse para você confirmar quais são esses números? Assim, ela consegue saber que de fato é o seu documento e ela não vai ter ali a informação completa. O mascaramento de dados ele te permite fazer isso, pegar parte de uma string, de um texto, por exemplo, ou até mesmo números, e substituir por alguma outra coisa que mascare ali aquela informação confidencial. Quando a gente fala de LGPD, isso é muito importante porque os dados são dos usuários, das pessoas, né? E você não pode simplesmente deixar eles ali disponíveis para qualquer pessoa poder acessá-los e ter essas informações. Então, cada vez mais as empresas estão se preocupando com essa proteção dos dados, e é importante o DBA ter ali na manga algumas funcionalidades, algumas técnicas que ele pode usar para ajudar as empresas nesse sentido. E o DDM, o Dynamic Data Masking, ou mascaramento de dados em português, pode te ajudar muito bem com isso.
É importante destacar que, como eu falei no começo, ele não criptografa o dado. Então, o dado armazenado ele vai estar ali na sua totalidade, na sua integralidade mesmo. É só em tempo de execução. O que eu quero dizer? Quando você vai ler o dado, ele pega o dado inteiro ali que está armazenado na tabela e ele vai aplicar a máscara se o usuário não tiver permissão para ler o dado completo. E aí ele vai exibir para o usuário somente aquilo que você, como DBA, por exemplo, junto com a empresa, determinou que deve ser exibido. É claro que tem informações que não são confidenciais que dificilmente você vai aplicar um mascaramento. Não faz muito sentido. Mas para dados confidenciais, dados pessoais, geralmente é bom você aplicar esse tipo de funcionalidade quando a empresa precisa. Como que funciona esse mascaramento? Por padrão, do SQL Server 2016 até o 2019, existiam 4 tipos de máscaras e são esses que estão aqui na tela que você está vendo. O tipo de máscara default é um mascaramento ali completo do dado de acordo com o seu tipo. Então, se for um número, ele vai exibir 0. Se for um campo de data, ele vai jogar sempre o valor 1 do 1 de 1900. E se for um campo de texto, ele vai exibir ali as letras X, em substituição ao conteúdo que está ali naquela coluna, daquele registro em específico. O segundo tipo de máscara era o de e-mail. Ele é característico apenas essa máscara para campos que armazenam e-mail. Então ele vai exibir apenas a primeira letra e o sufixo, né, do e-mail, o .com, .com.br, por exemplo. Tem um exemplo aqui na tela onde você tem aqui a primeira letra do e-mail, depois ficou tudo xxx, arroba xxx.com. Ou seja, você vai ter acesso à primeira letra apenas e o sufixo ali daquele e-mail. Depois nós temos o terceiro tipo, que é o handle. Ele serve para campos numéricos e ele vai exibir ali uns números aleatórios dentro de um intervalo pré-definido. Então, por exemplo, eu tenho um campo do tipo numérico e determino que ele vai, dentro dessa máscara random, ele vai ser do 1 ao 15. Então, todas as vezes que for aplicada a máscara, ele vai jogar algum número entre 1 e 15. E por fim, temos ali o custom, né, que é o customizado, que usa ali a sintaxe partial. É como se você pudesse customizar a máscara do jeito que você quer. Então ela exibe ali o começo e o término do valor que está sendo lido ali, carregado para o usuário, e o intervalo ele substitui ali por um valor definido por você quando você cria essa máscara na coluna. Isso é o que nós tínhamos até o SQL Server 2019, funciona tranquilo, atende muitos casos. E no SQL Server 2022 nós tivemos o acréscimo de mais um tipo de máscara, que é o DateTime. Ele é focado apenas em campos do tipo data, né? Então tem o DateTime, Small DateTime e por aí vai. Todos os campos que armazenam data. Se você se recordar, eu falei que aqui na máscara default, ela sempre substitui o valor da data por 1 do 1 de 1900. Esse novo tipo de máscara que foi permitido agora a partir do SQL Server 2022, chamado DateTime, ele vai mascarar parte da data. Então, digamos que você não quer que mascare a data completa para 1 de 1 de 1900. Você quer mascarar apenas o ano, apenas o mês, apenas o dia, apenas a hora, o minuto. Ela te dá essa flexibilidade, essa possibilidade. Isso é bom porque em alguns cenários você não quer mascarar a data completa, você quer apenas uma parte dela. E antigamente não era possível. Quando você escolhia o mascaramento do tipo default, ele transformava a data inteira ali num valor único para todas as linhas, todos os registros daquela coluna. Agora você tem essa possibilidade extra de customizar ali o mascaramento dos campos do tipo de data. Além disso, nós tivemos uma nova mudança no nível de permissão quando a gente fala aí do mascaramento de dados dentro do SQL Server. Do 2019 para trás, como que funcionava? Quando eu aplicava o mascaramento em uma coluna de uma tabela específica, o usuário ele só tinha duas opções. Ou ele via tudo mascarado, tudo aquilo que tiver com máscara, ou ele via todos os valores mascarados, ou ele via tudo normal. Não tinha a possibilidade de, em uma tabela, você ver com máscara, em outra tabela, você ver sem máscara. Ou era tudo ou era nada. A partir do SQL Server 2022, esse contexto de permissão ele mudou de forma granular. Lembrando sempre que a ideia do DBA, quando a gente fala de segurança do banco, segurança dos dados, é sempre dar a permissão no nível mais baixo possível, ou seja, o mais granular possível. Com o SQL Server 2022, dentro do DDM, você tem a possibilidade de customizar essa permissão. Ou seja, para um usuário específico dentro do banco de dados, ele pode, em uma tabela, mesmo que ela tenha máscara, ver ela com os dados normais.
em outra tabela, ver tudo mascarado. E ainda, você pode separar isso por esquema, ele pode visualizar as máscaras apenas num esquema específico, nos outros não. Você pode granularizar a nível de coluna de uma tabela. Eu tenho uma tabela que tem 10 colunas com máscara, mas eu quero que 3 colunas dessas 10 que tem máscara, ele consiga visualizar normal, e as outras 7 não. Você consegue customizar dessa forma dentro do SQL Server 2022. Isso é excelente porque te dá muita flexibilidade. Então, até o 2019, ou era tudo mascarado ou nada mascarado, e agora, a partir do SQL Server 2022, você consegue ir descendo os níveis, né? Você pode aplicar a permissão a nível de database, a nível de esquema, a nível de tabela e chegar até o nível de uma coluna de uma tabela para dar essa permissão. Muito bacana, né? Então, a cada nova versão, a Microsoft vem trabalhando, vem ajustando, aplicando ali melhorias no que já existe no SQL Server para nos ajudar aqui no dia a dia a fazer um excelente trabalho como DBA. Agora eu quero mostrar para você aqui na minha tela, no SSMS, no Management Studio, como que a gente faz agora para utilizar esse nível de detalhamento aí de permissão dentro do SQL Server 2022 e também como aplicar a nova máscara DateTime em campos do tipo de data. Vamos lá? Acompanhe aqui comigo. Eu estou usando aqui select @version, a minha instância do SQL Server 2022 e vou fazer aqui agora a criação dos objetos. Todos esses scripts eles estão disponíveis no próprio site da Microsoft que fala sobre essa funcionalidade, mas eu vou deixar ele disponível também para você poder utilizar ele lá no meu grupo VIP do Telegram. Se você não faz parte, é gratuito, é só clicar no link aí embaixo, entrar lá e logo depois da aula você já vai ter o script lá para fazer o download. O que eu vou fazer aqui? Estou usando um banco de dados chamado DB iniciativa DBA. Vou criar aqui um esquema chamado data. Depois disso, eu vou criar uma tabela. E aí, olha só a definição da criação dessa tabela aplicando as máscaras. Eu estou criando aqui uma tabela dentro do esquema data que eu acabei de criar, chamada membership. E aí eu tenho várias colunas aqui: first name, last name, phone, e-mail, discount code e birthday. Para cada uma dessas colunas, eu tenho aqui a aplicação de uma máscara. Então, na Member ID, eu não tenho nenhuma máscara, vai ficar o ID mesmo, porque isso é indiferente, não tenho como saber nada específico ali da pessoa. E aí, no First Name e no Last Name, eu estou aplicando aqui a máscara do tipo Partial, que é aquela customizada. Estou dizendo que eu quero visualizar o primeiro caractere, o último caractere, e no meio eu quero substituir tudo por X. Para o last name, eu estou fazendo a mesma coisa. Para o campo phone, eu estou colocando aqui que eu quero a máscara default. Para o campo e-mail, a máscara e-mail. E para o campo discount code, eu quero a máscara randômica, né, o random. E ele vai ser randômico de 1 a 100. Vai escolher um número aleatório ali entre esses dois valores e vai me retornar. O campo aqui, birthday, do tipo DateTime, eu vou deixar inicialmente sem máscara nenhuma. Beleza? Então é assim que você cria com a máscara os campos quando você está criando uma tabela. Se você já criou a tabela e depois quer aplicar uma máscara, você tem como aplicar um alter table e eu vou te mostrar lá embaixo quando a gente for alterar aqui, colocando uma máscara no campo aqui de dia de aniversário. Então eu vou selecionar aqui, vou criar a tabela e vou inserir dados nessa tabela, inserir 4 linhas. Agora eu vou fazer a criação aqui de um outro esquema chamado Service. Vou criar aqui uma tabela chamada Feedback e ela vai ter algumas colunas. O Member ID não vai ter máscara nenhuma. Feedback vai ter uma máscara do tipo Default. O Rating vai ter também uma máscara do tipo Default. E o último campo aqui, Received On, é do tipo DateTime, sem máscara. Vou criar essa tabela e depois vou inserir aqui 3 linhas nessa tabela. Beleza. Então temos aqui 2 tabelas criadas em 2 esquemas diferentes com dados inseridos dentro dela. Agora eu vou criar 2 usuários aqui, um chamado Messi e o outro chamado Neymar. Isso aqui não está no site da Microsoft, fui eu que alterei o nome dos usuários para ficar mais bacana, beleza? Vamos lá, vou criar os dois aqui. Criei o Messi, criei o Neymar na minha database, né, os usuários. E agora eu vou dar permissão para esses 2 usuários apenas de leitura nesse banco de dados. Eles vão ter aqui a rule Data Reader, ou seja, só consegue fazer select em tudo que tiver dentro desse banco de dados. Lembra que eu tenho as 2 tabelas criadas, a tabela Membership e a tabela Feedback, no esquema Data e no esquema Service.
Agora eu quero executar aqui o select com os dois, só para vocês verem como que funciona antes de nós começarmos a mexer aqui nas permissões. Então lembra, eu criei o Messi e o Neymar, ambos com permissão apenas de leitura, e eu tenho as minhas duas tabelas com máscara, e eu não mexi em nada de permissão aqui desses dois usuários. Então, por padrão, quando eles tentarem ler esses dados nas duas tabelas, eles vão ler com as máscaras, porque é isso que a gente espera aqui dessa funcionalidade. Eu estou usando aqui um comando para, em tempo de execução aqui na minha query, executar como se fosse o Messi e depois executar como se fosse o Neymar. Beleza? Então, ó, vou executar aqui como Messi o select nas duas tabelas. E olha só, colunas first name, last name, eu vejo apenas a primeira letra e a última. Lembra a máscara lá que a gente colocou na criação da tabela? O phone, ele substitui tudo, que nós escolhemos a default. O e-mail, a máscara de e-mail, apenas a primeira letra e o sufixo, né, .com. E o birthday, eu consigo ver tudo porque ele está sem máscara. Já aqui dentro da segunda tabela, a tabela service.feedback, o feedback ele está aqui com o X, né, porque eu escolhi lá a máscara default, e o rating ele está aqui com 0 em todos eles, porque eu escolhi também o default. Vamos ver o Neymar? Ele deve estar da mesma forma, ó. É a mesma coisa, porque eles estão com a mascaramento ativo para eles em todas as colunas, em todas as tabelas. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar uma permissão específica aqui agora. Ó. Para o Messi, eu vou dar um unmask. O que é um unmask? Eu quero que a máscara não seja aplicada nessa configuração que eu estou passando aqui. Então, para o usuário Messi, eu quero permitir, ou seja, eu quero que ele não veja nenhuma máscara, veja o dado na sua integralidade mesmo, na tabela data.membership, apenas na coluna first name. Ou seja, eu quero que o Messi consiga ver o nome, o primeiro nome de todas as pessoas que eu tenho na tabela membership. As demais colunas continuarão ali com máscara. Depois eu quero dar uma permissão aqui para que o Neymar possa ver todas as colunas da tabela data.membership. Ou seja, o Messi só vai poder ver o primeiro nome dessa tabela e o Neymar vai poder ver todos os dados dessa tabela. Lembra que a gente tem duas. Tem a service.feedback, que nós não estamos mexendo aqui no mascaramento dela, estamos deixando para aparecer tudo mascarado nela, e na data.membership o Messi vai ver apenas o primeiro nome e o Neymar vai poder ver tudo. Vou selecionar aqui essas duas linhas de comando, vou executar, e agora nós vamos executar o mesmo teste. Ó. Vou selecionar aqui essas duas partes do script e vou executar os dois juntos, e aí nós vamos comparar. Vamos lá. Ó. As duas primeiras partes ali é o Messi e essa daqui é o Neymar. Então, qual foi a permissão que nós aplicamos aqui para o Messi? Deixa eu subir. Ó. Então, na tabela Data Membership, lembra que estava tudo mascarado aqui esse meio, né? O first name, last name, phone e e-mail. Como a gente tirou a máscara para o Messi no data.membership first name, ele quando faz o select agora na tabela, ele consegue ver o first name, mas o resto continua tudo mascarado. No 2019 para trás, isso não era possível. Ou era tudo com máscara, ou era tudo sem máscara que você visualizava. Agora percebe como a gente consegue customizar da forma que a gente precisa? E na tabela lá, service.feedback, a gente não mexeu em nada. Então ele continua vendo tanto o feedback quanto o rating com aí a máscara por padrão, porque a gente não mexeu nessa permissão. O Messi continua vendo aí nos dois campos ainda a máscara, porque não foi alterada nenhuma permissão quanto a isso. Agora vamos analisar aqui a tabelinha do Neymar. Lembra que a gente permitiu aqui, ó, deixa eu voltar aqui em cima, o Neymar ele pode fazer o select na tabela inteira agora, porque a gente tirou a máscara da tabela inteira. E aí é exatamente isso. Ó. Quando é o Neymar executando o select, ele vê todas as informações aqui sem máscara nenhuma. Já na tabela service.feedback, ele continua vendo com máscara, porque a gente não mexeu nesse permissionamento. Muito bacana, né? A gente conseguir customizar dessa forma. Ficou sensacional essa modificação que a Microsoft fez. Agora eu quero te mostrar aqui em relação à nova máscara que existe, que é a máscara do tipo DateTime. E aí a sintaxe para utilizar ela é dessa forma, né? Da mesma maneira, add mask, with, function, e aí você vai passar aqui que é o tipo de máscara DateTime, e aí dentro do parênteses você informa qual é a parte que você quer alterar. Y é o year, né, o ano,
O D é o dia, vou pôr aqui o M, né, que é o de month, de mês, e o D, que é o de dia. Então eu vou fazer os testes aqui para vocês verem. Ó. Vou aplicar aqui a máscara agora para mascarar apenas o ano. Ó, executei, e aí eu vou executar de novo aqui, como se fosse o Messi. Perceba aqui, ó, todos os dados aqui na coluna Birthday ficou com o ano 2000. O resto continua com seus valores originais. Agora eu vou mudar aqui, vou mudar para mês. Agora a máscara nessa coluna Birthday está com Date Time mês. Vou executar o Select de novo. E aí veja que o ano voltou a aparecer normal, agora o mês ficou tudo 1. Tá vendo? Tudo janeiro. Vou aplicar aqui no dia agora. Repare que o dia aqui está 25, 14, 29 e 1. Vou alterar aqui agora para dia e vou fazer o select novamente. Agora ficou tudo dia 1, o mês voltou ao normal e o ano continuou normal. Então essa máscara Date Time te permite mascarar parcialmente uma data dentro da sua tabela do SQL Server. Também pode ser muito útil aí em muitos casos, assim como eu dei o exemplo lá do CPF no começo, onde você precisa confirmar ali os 3 primeiros números do seu CPF e os 2 últimos. Agora a pessoa não precisa saber a sua data também, se vai precisar confirmar uma informação com você. Ela pode falar apenas o dia e o mês e não enxergar o ano, ou você pode mascarar o dia, vai enxergar apenas o mês e o ano, da forma como você precisar, da forma que a empresa que você está atendendo aí precisa. Essas então foram as modificações e os acréscimos que nós tivemos aí dentro do Dynamic Data Masking no SQL Server 2022. A aula de hoje vai ficando por aqui, eu espero você na próxima semana. Até lá!